Presidente, meus cumprimentos novamente ao senhor. E eu acredito que esse é um tema de suma relevância para o Brasil, porque a primeira coisa é que qualquer empregado público ou privado que cometa uma falta grave, vereador Cristiano Becker, na polícia, por exemplo, vai imediatamente responder. Qualquer trabalhador metalúrgico que cometa uma falta grave vai ser imediatamente repreendido e desligado. Qualquer trabalhador do município de Caxias do Sul que cometer uma falta grave vai ser imediatamente repreendido e desligado, vereador Wagner. Agora, a magistratura formou uma casta tamanha que a maior pena que pode se aplicar a um magistrado deixou de ser exoneração sumária e passou a ser aposentadoria compulsória integral. Então alguém vai lá, se aproveita da posição de magistrado para roubar os outros, para inocentar os outros, para conhecer de um processo que uma criança de 12 anos que foi estuprada não é crime. E qual é a pena? Aposentadoria integral ganhando acima do teto constitucional. São delírios. E enquanto nós entendermos que nesse Brasil os benefícios sociais de 400, 500 reais são um empecilho maior do que um desembargador ganhar 200 mil reais num mês, como o governador em exercício do Rio de Janeiro, que ganhou 96 mil só em diária, vereador Santo Fantinel. Fora o salário. E enquanto a expansão dos benefícios da magistratura se manter sem nenhum limite, nós não temos como moralizar o país. Em toda oportunidade que se faz um debate sobre investimento público, se debate o pequeno, o pobre, aquele que precisa do Vale Gás para sobreviver e não se queimar com álcool, vereador Elisandro Fiuza. Nós precisamos começar a debater as grandes castas da sociedade. E a magistratura é uma dessas grandes castas. Nós temos disposição de um teto constitucional que não pode ser ultrapassado. Se o teto constitucional está na casa dos 45 mil, como é que nós temos magistrados ganhando 200 mil reais e se autorregulando? Mais do que isso, como que a criação de benefícios se dá pela própria magistratura? Nós aqui, quando votamos um aumento salarial, uma reposição inflacionária, temos um problema significativo de explicar para a sociedade, vereador Wagner. E nós somos em 23. Eu acredito que a nossa cidade deve ter mais de 100 magistrados. E não tem nenhum problema quando nós temos, na autonomia do Poder Judiciário, vale peru, 13º, 14º, 15º, quando nós temos 60 dias de férias. E a expansão dos gastos é significativa. O legislativo quase é inexistente perto do judiciário. Nós precisamos de controle e transparência na gestão, mas mais do que isso, nós precisamos dar uma dura resposta à sociedade. Nós discordamos profundamente de benefícios e, mais do que isso, nós entendemos que, como toda pessoa com capacidade civil que comete um ato lícito ou ilícito, deve responder pela integralidade desse ato. Os magistrados não estão acima de ninguém dentro da sociedade, não estão acima de nenhum do que eles julgam. E mais do que isso, eles não podem ter uma carta branca do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para que possam, em todas as oportunidades, promover um caos processual e ter como a sua pena o direito de não trabalhar e ficar recebendo para sempre. E para finalizar, vereadora Andressa, nós precisamos separar os bons dos maus magistrados. Tem muito magistrado bom. Tem muito juiz federal excelente. Eu falo dos 10 juízes do trabalho da primeira à quinta vara e da sexta vara também, que é uma vara especializada, com a maior tranquilidade de falar que todos eles são responsáveis, têm zelo com o dinheiro público e têm zelo com o nosso foro aqui. A grande questão é que, infelizmente, as outorgas da lei que permitem que a magistratura receba valores exacerbados precisam ser imediatamente suspensas. E aqui arrisco dizer que liminarmente suspensas, como promoveu o ministro Flávio Dino. Nós não queremos entrar na seara de como pensa o ministro Flávio Dino. Agora, que tem coragem para fazer o que ninguém fez
nessa república tem coragem. Então, a nossa moção de apoio. Próxima escrita,